Tribunal de Oração e os 7 Altas Aston Adon Baia do Congo. O mistério dos 7 altares de oração e realização. Irmão, vim falar sobre o Tribunal de Resposta às Orações. A coisa toda começou quando eu estava orando por muitos dias no Espírito. Enquanto eu perseverava na oração, ouvi uma voz dizendo: Irmão, a partir de hoje entenda que suas orações foram ouvidas. O Senhor me enviou para que eu possa levá-lo ao céu para que você possa ver como as orações são respondidas. Naquele momento, senti meu espírito saindo do meu corpo e vi que estava fora do meu corpo, que estava deitado no chão. Vi que o lugar para onde vinha estava iluminado por uma grande luz. E rapidamente vi que estava voando no espaço. Eu pensei que estava com o Senhor porque tive muitos encontros com ele. Mas naquele dia não era o Senhor, mas um mensageiro angélico. Ele disse: Irmão, foi o Senhor que me enviou a você. O anjo segurou minha mão e começamos a subir no espaço. Quando chegamos ao universo celeste, vi uma névoa negra. Na verdade, essas névoas eram roxas como montanhas e havia espíritos imundos implantados e postados ao redor dessas rochas. Visto que já vi os mundos celestiais anteriormente, sabia a diferença entre demônios e anjos. Quando vi esses espíritos imundos, perguntei ao anjo do Senhor: quem são essas criaturas? O anjo disse: estes são espíritos satânicos, os demônios da oposição que impedem que as orações do povo de Deus cheguem ao céu e sejam respondidas. E o anjo disse: Aston, olhe com cuidado. Quando olhei, eis que vi fumaça subindo da terra e indo para o céu. Quando esta fumaça atingiu esta rocha, vi demônios rindo e zombando. O anjo do Senhor me disse: essas fumaças são as orações dos santos ao Todo-Poderoso. No entanto, vi esses demônios zombando dessas orações. Eu os ouvi dizendo: este crente que está em fornicação e pecado tem a audácia de pedir coisas a Deus. Sua oração não aumentará para sempre. Irmão, vi que este pedido de oração foi interrompido no cosmos celestial. Por outro lado, vi outras fumaças subindo sem oposição, pois perfuravam essas rochas onde eram numerosos demônios da oposição que estavam estacionados ali para interromper as orações. O anjo disse: agora você vê o que acontece quando você ora. De repente, vi um demônio gigante com asas quebradas. Ele pousou nessas rochas entre demônios. Ele estava carregando um vaso preto. Quando ele foi para essas rochas, vi inúmeros demônios que estavam ao redor dessas rochas reunindo fumaça, que eram as orações dos santos que foram impedidas de subir ao céu superior. E esses demônios do espaço foram colocando essas fumaças de orações no vaso preto que foi trazido por esse demônio alado. Perguntei ao anjo do Senhor: quem é esse demônio que quebrou as asas? O anjo disse: este demônio é chamado de caçador de orações. Ele se opõe à oração de subir para o céu. Quando ele bloqueou essas fumaças que são as orações dos santos, ele reúne as orações dessas pessoas que foram interrompidas e as coloca em seu vaso. Ele os leva a um centro no espaço para estudo e exame, onde os demônios iriam decodificar, examinar e investigar o conteúdo. O propósito deste exame é determinar o que os filhos de Deus estão pedindo a Deus. Toda oração que é parada no espaço seria examinado e decodificado para determinar o conteúdo e o pedido que está dentro. Quando terminaram de estudar essas orações, quando determinaram o que os filhos de Deus pediram nessas orações, vi esses demônios do espaço informando os demônios da terra e transferindo-lhes informações sobre os pedidos de oração do povo de Deus. Eu vi o poder do ar e a comunicação com espíritos monitores que seguem e vigiam os filhos de Deus. Eles receberam informações sobre seus pedidos de oração. Quando esses demônios da terra obtiveram informações dadas a eles pelo príncipe do ar, eles começaram a criar estratégias e a estabelecer contramedidas contra os santos. Esses espíritos monitores estabelecem oposição para bloquear os filhos de Deus. Irmão, sempre que os demônios espaciais determinassem o que você pediu a Deus em oração, eles informariam os demônios que estão monitorando sua vida. Eles dirão aos demônios da terra e às bruxas que estão em conflito e guerra contra vocês: conseguimos capturar a oração de seu inimigo. Investigamos sua oração e descobrimos as coisas que ele está pedindo a Deus. É assim que os demônios da terra e as bruxas obtêm informações sobre os filhos de Deus, o que lhes permite atacar com precisão. Quando o anjo falou assim, eu chorei. E eu disse: se for assim, é melhor não rezar. O anjo disse: todas essas orações que são capturadas no cosmos celestial são orações que não atendem às condições ou princípios da oração. Eu disse ao anjo de Deus: quais são os princípios da oração? O anjo do Senhor me disse:
Para uma oração alcançar o céu superior, antes de mais nada, é sobre a disposição do coração. Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. 1 Pedro 13:12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas a face do Senhor está contra os que praticam o mal. O anjo me disse: hoje os filhos de Deus estão orando, mas seus corações estão cheios de maldade. Você está orando para buscar a aprovação dos homens em vez da aprovação de Deus. As igrejas se tornaram um lugar de batalha por posições de glória. As pessoas estão procurando posições na igreja. Eles estão buscando as coisas do mundo para provar que são melhores do que os outros. Mateus 6:5. E, quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. O anjo disse: o segundo princípio para uma oração subir ao céu é a oferta. As orações que não forem acompanhadas de uma oferta são bloqueadas. Atos 10:4. As vossas orações e as vossas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Provérbios 28:27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Provérbios 21:13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará, mas não será ouvido. O terceiro princípio é o comportamento dos filhos de Deus. O terceiro princípio é consagração suficiente de tempo em oração. Salmos 4:3. Sabei, porém, que o Senhor separou para si o piedoso, o Senhor me ouvirá quando eu clamar a Ele. O quarto princípio é a inocência, o que significa que você deve perdoar os outros e pedir a Deus que o perdoe. Quando você deixar de perdoar aqueles que o ofenderam, sua oração será interrompida. Marcos 11:25. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. O último princípio é a santidade, a pureza, o temor do Senhor, a leitura da Bíblia. Essas são coisas que protegem sua oração e as fazem perfurar os céus. A mão do Senhor não é curta para agir, mas são os seus pecados. Perguntei ao anjo sobre a fumaça que subia ao céu sem encontrar oposição. O anjo disse: essas são orações que atendem aos princípios das orações. Elas não podem ser interrompidas. A propósito, vamos agora seguir essas orações que subem ao céu sem oposição. Rapidamente começamos a seguir essas fumaças brilhantes que subiam para o céu. Enquanto continuávamos a seguir essas orações, finalmente chegamos a um portão onde estava escrito: o Tribunal do Cumprimento. O anjo me disse: é neste reino celestial que acontece o cumprimento da oração. Antes do portão, havia 2 anjos que tinham a forma de águias. Eles tinham 12 chaves em suas garras. Eles repetiam: o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. O anjo que estava comigo disse a eles: é o Senhor Jesus Cristo que o enviou aqui. Ele tem que visitar este reino. Quando eles abriram o portão, entramos neste reino celestial. Quando entramos neste reino, vi que havia muitos edifícios belos e estupendos. Eu me senti como se estivesse em um tribunal da terra. Havia uma luz intensa neste reino celestial. Vi que havia 144 edifícios nesta cidade onde havia uma intensa presença e glória de Deus. E eu podia ouvir muito barulho como se as pessoas estivessem rezando. O anjo disse: é neste lugar que as orações dos santos são tratadas. Quando olhei para a nossa esquerda, havia um prédio branco com 1444 andares. O anjo disse: quando suas orações chegam ao céu, elas são recebidas nesse edifício. É o centro do exame da oração. Fiquei encantado com este lugar brilhante de luz. Enquanto eu olhava para este edifício brilhante e resplandecente, o anjo começou a me explicar o propósito deste edifício. E enquanto ele falava com mim, ouvi o som da trombeta ressoando por todo este reino celestial. Houve um silêncio e então ouvimos uma doce voz, dizendo: prepare-se porque o julgamento está prestes a começar. Que o grupo de defesa se prepare. Então o anjo disse: temos que entrar e ver o que acontece lá dentro. No entanto, fiquei inclinado a visitar esses prédios estupendos e contemplar a cidade em vez de entrar. O anjo segurou minha mão e me conduziu ao centro da cidade. Quando chegamos ao centro desta cidade, vi um gigantesco e maciço trono branco. Estava brilhando e irradiando uma luz forte. O tamanho, comprimento e dimensão deste trono radiante eram enormes. Eu me perguntei quem é que pode se sentar neste enorme trono.
Era tão enorme e uma luz forte foi gerada. E dentro da luz havia o que parecia ser a imagem de um homem sentado. E diante do trono, havia 7 altares. Em frente ao trono, havia anjos vestidos de vermelho e branco. Eles estavam sentados ao lado do trono. Havia também anjos vestidos de branco. Em suas vestes estava escrito, os advogados de Cristo. Em frente a eles estavam espíritos das trevas, vestidos de preto e sentados. O anjo me disse, irmão, este é o lugar onde acontece o julgamento de suas orações. Os anjos à sua direita são a defesa, os advogados de Cristo. Os espíritos à sua esquerda são os espíritos acusadores. Esses anjos que são a defesa sempre defendem o povo de Deus. E esses espíritos acusadores sempre acusam o povo de Deus. Os anjos de branco e vermelho são os juízes que estão lá para examinar os casos. No final, são os 7 altares diante do Senhor que serão os fatores-chave para o cumprimento da oração. Cada um desses 7 altares tinha nomes. O primeiro altar tinha a inscrição, o altar da disposição e do caráter do coração. O segundo altar é o altar da família. O terceiro altar é o altar do inimigo. O quarto altar é o altar da batalha espiritual e da libertação. O quinto altar é o altar da graça de Deus. O sexto altar é o altar do amor de Deus. O sétimo altar é o altar da cruz. É nesses 7 altares que as orações dos fiéis são atendidas. Quando o julgamento começou diante do trono branco, vi o primeiro anjo subindo com um arquivo contendo a oração de uma senhora. Irmão, não posso revelar o nome dela e seu país porque meu testemunho iria para todo mundo e eu tenho que proteger sua identidade e privacidade. O anjo disse àquele sentado no trono branco, estes são os pedidos de oração da senhora. O anjo listou todos os pedidos da senhora. Depois, vi um espírito acusador subindo e ele começou a se opor aos pedidos de oração desta senhora, dizendo, somos contra a oração desta mulher. O espírito acusador fornecia argumentos e justificativas para sua oposição. Ele disse, esta mulher não pode ser respondida e ela não merece nada. Rapidamente o espírito acusador puxou um disco. O anjo disse, você deve entender que toda vez que você peca na terra, há espíritos acusadores no mundo espiritual observando e registrando seu pecado. Esta gravação será usada no dia do julgamento e cumprimento de sua oração no tribunal de oração, onde apresentarão provas contra você. Eu vi o espírito acusador segurando o disco contendo os atos e pecados da senhora. Ele disse, sou contra o cumprimento de suas orações porque ela nasceu em uma família sujeita às leis. Ela não deveria se casar, mas se casou. Ela não deveria ter filhos, mas tem filhos. Ela está indo contra as leis. As bruxas de sua rua já decidiram por ela, mas ela está indo contra a lei deles. Mesmo as pessoas de seu bairro não gostam dela. Esse tipo de pessoa não merece realização. Temos a gravação de suas ações e seus pecados neste disco. Eu vi esse espírito acusador colocando o disco em uma mesa que estava diante do trono. Como resultado, surgiu uma TV onde as imagens desta senhora foram projetados. Eu vi que antes de orar ao Senhor, esta senhora estava brigando com o marido. E enquanto ela discutia com o marido, o demônio acusador disse ao que estava sentado no trono, a Bíblia diz que as esposas devem se submeter a seus maridos. Mas olhe para a atitude dela. Vi muitos espíritos acusadores neste lugar aplaudindo essas acusações. E então outra imagem foi projetada mostrando que a senhora estava em conflito com as pessoas. Ela estava tendo rancor e amargura com as pessoas sobre questões, mas a Bíblia nos diz para estarmos em paz com todos. As terceiras imagens projetadas mostravam a mulher criticando seu pastor. O espírito acusador perguntou, esta mulher é digna do cumprimento de sua oração? Este espírito respondeu à sua própria pergunta e disse, não, ela não é. Então, eu vi os anjos de Deus, os defensores dos filhos de Deus se levantando e dizendo ao Senhor, tu és Deus de misericórdia, o Altíssimo Senhor misericordioso e Deus compassivo, que tenhas misericórdia desta senhora. O anjo implorou a misericórdia e o favor do Senhor para a mulher. No entanto, vi que os espíritos acusadores estavam otimistas, pois tinham muitas provas contra a senhora. Por outro lado, os anjos da defesa estavam apenas implorando a misericórdia de Deus. Eu vi os juízes angélicos colocando o caso diante daquele que estava sentado no trono branco. Eles disseram, o acusador apresentou sua evidência e o defensor reagiu pedindo sua misericórdia. Agora cabe ao trono do julgamento determinar o veredicto final.
vi os juízes angélicos colocando o arquivo contendo a oração desta senhora acima do primeiro altar, que era o altar da disposição do coração e do caráter. Como resultado, vi fumaça preta subindo. O anjo me disse: esta fumaça negra é por causa do mau caráter da senhora. As orações de muitas pessoas emitem fumaça negra quando colocadas no altar do caráter por causa de seu mau caráter. Seus pecados afetam suas orações no altar do caráter. Salmos 66:18 Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Provérbios 15:29 Longe está o Senhor dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Quando o arquivo foi colocado no segundo altar, que é o altar da família, houve um raio. O anjo disse: isso ocorre porque as leis que regem sua família são contra o cumprimento de suas orações. O anjo disse: sua família pode influenciar o cumprimento de sua oração. Há muitas pessoas sofrendo com lares desfeitos, relacionamentos desfeitos e famílias disfuncionais. 1 Pedro 3:7 Semelhantemente, vós, maridos, habitai com eles segundo o conhecimento, dando honra à mulher, como a vaso mais fraco, e como herdeiro juntamente da graça da vida, que suas orações não sejam impedidas. Então a oração desta senhora foi colocada no terceiro altar do inimigo. A senhora tinha muitos inimigos entre as bruxas. Havia fumaça preta. Quando a oração foi colocada no quarto altar de batalha e libertação, houve uma luz ardente. O anjo disse: o cumprimento da oração desta senhora virá como resultado da batalha espiritual e da oração de combate. O anjo diz: quando você ora e não vê resultados, você deve entrar em uma guerra espiritual e oração de libertação. Então você verá o resultado. 2 Coríntios 10:3-4 Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. 4 Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Em seguida, a oração da senhora foi colocada no altar da graça. O anjo disse: este altar é sobre a graça de Deus. O que você não merece, Jesus Cristo pode dar a você porque Ele morreu por você. Então vi o anjo colocando a oração desta senhora no altar do amor de Deus. O anjo disse: neste altar do amor de Deus, até mesmo um pecador pode orar e receber uma resposta porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É pela graça que muitos dos filhos de Deus estão obtendo o cumprimento de suas orações. Salmos 86:5 Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em misericórdia para com todos os que te invocam. Irmão, quando a oração desta senhora foi colocada no último altar, que era o altar da cruz, vi o sangue de Jesus fluindo e ouvi uma voz saindo do sangue dizendo: não é em vão que eu derramei meu sangue. Minha filha sofreu muito. Se ela pecou, meu espírito ainda está lá e ainda ama apesar de seu pecado. Considera, ó Deus, o sangue que derramei. Hebreus 12:24 E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Enquanto a voz falava, eu vi aquele que estava sentado no trono na forma de luz. Ele se levantou de seu trono. Ele disse: agora nem o mal, nem a família, nem seus atos, nem as bruxas e nem as batalhas podem se opor ao cumprimento de sua oração. Eu respondo favoravelmente à sua oração. Darei além do que ela pediu. Quando ele disse isso, todos os anjos se levantaram e aplaudiram o Deus Todo-Poderoso. Eles glorificaram o Senhor. Irmão, quando sua oração for colocada no altar da cruz, o sangue de Cristo falará até que suas orações sejam atendidas. Mesmo que a lei da família se oponha a você, mesmo que você não seja perfeito, mesmo que o acusador se oponha a você, o sangue intercederá por você. Hebreus 7:25 Pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmão, vi muitas orações passando diante do altar do cumprimento. Eu vi as orações de pastores e homens de Deus. O cumprimento da oração desta senhora foi dado ao anjo do Senhor para trazer a resposta à senhora. Visto que os espíritos acusadores não conseguiram impedir que Deus respondesse a sua oração, eles ficaram furiosos. Eles disseram: apesar de nossas evidências e acusações, falhamos. Eu vi esses demônios saindo do tribunal de oração. O anjo do Senhor me disse: devemos segui-los para ver o que acontece a seguir. Quando esses espíritos acusadores deixaram o tribunal, vi que eles chegaram ao cosmos em um espaço escuro. A escuridão neste lugar era poderosa e inexplicável. Eu vi que havia um edifício nesse espaço escuro. Perguntei ao anjo do Senhor: para onde vamos?
O anjo respondeu: estamos indo para uma cidade que é o tribunal de Satanás, onde Satanás condenou as pessoas da terra. É um lugar onde ele preparou uma estratégia para combater a oração. Quando chegamos perante o tribunal de Satanás, vi que tinha a forma de uma besta que vomitava fogo. A boca da besta era a entrada para o tribunal de Satanás. Era como uma besta assentada com a boca aberta e ele estava escuro. Ao redor do tribunal, havia muitos demônios. Eu vi que eles estavam bebendo sangue e conversando. O anjo me disse: como fomos enviados aqui pelo Senhor, os demônios não poderão nos ver. Devemos nos apressar porque a audiência e o julgamento devem começar muito em breve. Quando entramos nesse tribunal, vi numerosos demônios. Alguns deles tinham formas de animais. Alguns demônios pareciam vento, alguns pareciam sombras, alguns pareciam fogo. Havia incontáveis demônios. No meio desses demônios, havia um trono negro. E além do trono havia uma cruz invertida com um esqueleto sobre ela. Ao redor do trono, havia demônios poderosos. Tive a impressão de que estávamos em um reino enorme. O anjo me disse: é aqui que o diabo examina e se opõe às orações do povo de Deus. É aqui que ele cria um método para enfraquecer a vida de oração das pessoas. E é aqui que ele impede que a oração suba e seja respondida. Nesta reunião de demônios, eles estavam bebendo sangue humano. O anjo disse: este é o sangue das pessoas da terra que foram sacrificadas por bruxas e satanistas. Os demônios bebem esse sangue para dominar. O anjo disse: se um membro de sua família for um bruxo, e ele comer e beber sangue humano, sua família ou sua progênie será dominada aqui. Enquanto o anjo falava, vi um grupo de demônios entrando neste salão demoníaco onde o público bebia sangue. O anjo me disse: estes são os espíritos acusadores que estavam no julgamento e no tribunal de oração. Eles vieram relatar o resultado do julgamento. Mas eu vi que o trono de Satanás estava vazio. Havia outro trono vazio perceptível onde o representante de Satanás deveria sentar-se caso o diabo estivesse ausente. Quando esses demônios acusadores chegaram, vi o público fazendo orações de invocação para invocar o demônio. Imediatamente eles começaram a cantar uma canção católica para a Senhora Maria. Eu disse ao anjo de Deus: por que eles estão cantando a canção católica sobre a Mãe de Cristo? O anjo respondeu: a Virgem Maria adorada na Igreja Católica não é a Mãe de Cristo, mas a Rainha da Costa, chamada Maria Marghela. Quando os católicos cantam esta canção, eles convidam esta rainha para suas casas e igrejas. Esses demônios estão cantando essa música para convidar a Rainha da Costa para o encontro deles. Logo esta rainha estava aparecendo entre eles. Eu vi uma rainha negra pousando diante do público. Ela se sentou no trono. Rapidamente vi 3 demônios trazendo para ela 3 taças, cheias de sangue. O anjo disse: esta é a senhora que as pessoas chamam de Rainha da Costa. Ela também é conhecida como a Rainha do Mar. Ela nem sempre foi um demônio, mas se tornou um demônio. Ela é a senhora dos espíritos de a terra e a água. Ela nem sempre foi um espírito. Na verdade, ela era anteriormente um ser humano normal. Esta história aconteceu há muito tempo na Nigéria e em um tempo distante na história. Sua mãe era viúva porque seu pai já estava morto. Ela costumava ir com a mãe ao rio buscar água. Um dia ela foi buscar água sozinha e foi capturada por um espírito da água. No entanto, a água estava baixa. Ela foi afogada por um espírito da água e foi consumida. Mas sua alma foi jogada na prisão porque quando ela se afogou, os espíritos da água consumiram seu corpo, mas sua alma permaneceu na prisão por muitos anos. Um dia, um espírito da água a viu. Então ele foi contar ao rei. Ele queria se casar com ela, dizendo: dá-me a condição e o requisito. Eu quero casar com ela. O rei disse: ela vem da terra. Ela não vai ficar aqui por muito tempo. Quando chegar a hora dela, ela será enviada para o inferno. Como esse espírito da água insistiu, o rei aceitou dar a jovem em casamento. Muito tempo depois do casamento, a senhora ficou com raiva por ter deixado sua mãe, que era viúva, sozinha, e a mãe também estava em grande necessidade. Conforme ela se acostumava com esse novo mundo, ela investigava e fazia perguntas para obter mais poder. Foi-lhe dito que ela precisava fazer mais sacrifícios para ter mais poder. Assim ela começou a capturar almas que vinham buscar água no rio justamente onde ela foi capturada por um espírito marinho. Ela passou a matar homens, mulheres e crianças até o ponto em que o chefe da aldeia proibiu os aldeões de irem ao rio. Como estava em busca de poder, passou a afundar barcos no mar e no oceano. Ela tinha matado tantas pessoas.
E quando ela matou mais de 3.000 almas, ela se tornou tão poderosa que os espíritos da água não podiam mais controlá-la. Ela matou o espírito da água que se casou com ela. Ela matou o espírito da água que a matou na terra. Um espírito da água que sobreviveu ao ataque dela foi relatar ao diabo e quando o diabo mandou buscá-la, ela se recusou a vir. O próprio diabo veio até ela e disse-lhe: agora você pertence a nós, você será meu servo na terra. Eu lhe dou poder, glória e sucesso na terra. Você será adorado nas igrejas. Uma parte de suas orações será pela fortificação de seu reino. Esta rainha da costa também é a mestra da feitiçaria. É na Igreja Católica que seu culto se popularizou. Seu reino tornou-se rico, graças às estrelas, aos destinos e às energias vitais das pessoas que rezam e adoram. Todos os afogamentos de pessoas em acidentes de navios e barcos na água também contribuíram para seu poder e progresso. Ela está no centro de muitas invenções da Terra. Vou me aprofundar sobre ela em meu testemunho mais tarde. Após a aparição da Rainha da Costa, comecei a ver fumaça no trono vazio diante do público. Ouvi os espíritos acusadores dizendo: preparem-se para a vinda do grande mestre. De repente, o diabo apareceu no trono. Achei que veria uma figura escura com chifres. Para minha surpresa, era um jovem de extrema beleza que ultrapassava todos os homens da terra. Ele era uma beleza perfeita. Quando ele se sentou no trono, ele usava uma coroa com milhares de estrelas, mas estava furioso. Ele disse à audiência de demônios: todos vocês viram o que o Criador fez contra nós. Apesar de todas as evidências, ele jogou a favor daquela pobre criatura, mas devemos impedir que o cumprimento de sua oração chegue até ela. Não devemos permitir que ela tenha essa bênção. Eu vi o público adorando-o. Quando o diabo saiu, vi a rainha da costa se levantando e dizendo: quero que todos os demônios estejam prontos, pois precisamos de mais